Galerinha, estamos aqui novamente. Dessa vez vamos falar sobre o leste europeu, né? Na última aula a gente falou sobre os países do Ocidente dentro da União Europeia, né? Falamos um pouquinho sobre a Rússia e tal, que é do leste europeu, e alguns países de lá, mas não enfatizamos o suficiente para comentar a respeito do que era necessário, né? Mas hoje é o nosso papel fazer isso. Bom, eu quero que vocês olhem primeiramente lá na página, deixa eu ver aqui, 58 e 59, vocês vão ver duas imagens extremamente contraditórias, que seria a marcha dos soldados da antiga União Soviética, que vem a se desmembrar e formar aqueles países do leste europeu ali, né? A gênese deles é a União Socialista Soviética, e a gente vai falar hoje sobre isso, tá? Então, assim, vocês olhem e vejam esse apogeu, essa hegemonia, né, desses soldados. E é isso que está demonstrando que dentro desses países haviam desfiles para exaltar esses líderes socialistas, né, para mostrar eloquência. Enquanto que do outro lado a gente tem uma imagem de uma estátua caindo, que representa exatamente a queda do sistema socialista, né, mostrando um dos seus líderes caindo. Bom, o que vocês precisam saber sobre esses países para resolver as questões que eu vou mandar? Primeiramente, os países do lado do Ocidente, é como eu disse, eles são industrializados, eles são, além de industrializados, têm uma economia mais fraca e também têm uma influência mais fraca. Enquanto que os países do Ocidente, eles vão ter uma economia mais forte, uma influência muito maior e também serem muito mais industrializados. Quando a gente diz respeito à renda per capita, a gente está falando de renda por cabeça, que é o que um país destina aos seus habitantes. A gente tem o seguinte: num país do Ocidente, a gente tem 46 mil de renda per capita, em números extremamente especulativos, que a gente não sabe como é que está a economia hoje, pelo menos eu não sei. E em um país que está no leste europeu, a gente tem cerca de 11 mil. Então, o que você precisa saber é que o pessoal de lá recebe menos. Agora, não estou dizendo que uma pessoa recebe 11 mil, não. Não estou dizendo isso, não. Estamos falando de dólares, tá? Em dólares. A gente não quer dizer isso. Até porque, como eu expliquei, como é que é o cálculo? Você pega o número total de o que é arrecadado pelo Estado e divide pelo de pessoas. Isso seria uma base, não quer dizer que uma pessoa tem uma renda desse tamanho. É como você pegar, por exemplo, todo o dinheiro que o Brasil arrecada e dividir pelo número de pessoas. A renda possivelmente vai dar alta, por quê? Por causa que os grandes comerciantes ganham a mais. Tá, continuando. Deixa eu ver aqui porque eu tenho o meu slidezinho aqui. Então, a economia desses países hoje que adotaram o regime socialista lá atrás, ela é majoritariamente o que? Agrária, indústria fraca, e eles têm baixa influência. Sim, sistematizando tudo que eu disse. Bom, encontrando a história, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é uma ideologia política, né? Que o socialismo é uma ideologia política. Igualmente o capitalismo, igualmente o fascismo e tantas outras que tem aí. Mas o que é socialismo, né? A gente encontra várias definições, inclusive no Facebook, pelos doutores do Facebook, né? Não seja um doutor do Facebook. Procure e descubra o que é primeiro, antes de comentar lá, né? Procure os dois lados. Eu não sou um socialista, eu não sou comunista, apesar de estar de vermelho hoje. E eu sou uma pessoa que não vai discutir isso. Aqui eu estou te dando informações da mesma forma para o capitalismo, da mesma forma para o socialismo. Então, tá, o que é a diferença entre, por exemplo, socialismo e comunismo? Primeiro você tem que entender o que é uma ideologia política. Uma ideologia política ele vai ser um conjunto de pensamentos e costumes que uma sociedade tem relacionados à política. Por exemplo, aí vai juntar religião, vai juntar economia, vai juntar com política, vai juntar com tudo isso. Tá entendendo? Então, por exemplo, você tem uma ideologia que é muito falada hoje em dia, né, é o fascismo. O que é um governo fascista? Um governo fascista é um governo autoritário que tem um Estado forte e que beia imperialismo. Um governo que vai buscar fazer uma ditadura, praticamente, né? E já um Estado socialista, ele se propõe, não quer dizer que ele é. Ele se propõe. Ele se propõe ao quê? Primeiro, a
todo o capital privado pertence ao Estado. Por exemplo, se a gente fosse, eu e você, montar uma empresa, basicamente era do Estado. Não era nossa, era do Estado. O Estado quem monta a empresa. Então é o fim do capital privado que eles pregam. E também o fim da desigualdade social. Tipo assim, não vai ter mais pobres e ricos, vai ter gente ganhando mesmo. Claro que a gente sabe que durante a história a galera tem uma politicagem muito legal de se favorecer, né? Você entende o que eu tô dizendo, como se favorecer. Então, tipo assim, com o tempo, algumas fatias da sociedade foram mais beneficiadas que outras dentro do socialismo. Lembra que todo regime, seja capitalista, socialista ou fascista, ela pode ser facilmente corrompida, né, e se tornar corrupta. Não é muito difícil que isso se aconteça, né? Isso aconteça. Então, qual é a principal diferença entre socialismo e comunismo? Bom, no socialismo você tem um Estado ainda jogando as cartas, digamos assim, decidindo o que fazer com o dinheiro arrecadado, como eu falei lá na última aula, né, sobre isso. E já no comunismo, isso aí não vai existir mais, nem Estado tem. É só a galera recebendo e todo mundo free, tá entendendo? Isso é uma descrição bem porca, tá entendendo? Não é uma descrição exata do que é. Eu não li as coisas do Karl Marx, então, ó, calma aí, tá? Não precisa bater em mim, né? Porque, enfim, só que você precisa saber isso, que o comunismo é mais isso. Então ele pensa, é só lembrar, fim da propriedade privada, fim da desigualdade de classes e você tem um Estado forte. Só isso. Já o comunismo você tem a desintegração do Estado. Você não tem Estado. Mas que visa, sim, uma igualitariedade, digamos assim, das classes. Que isso é muito mais fácil no papel do que na vida real, sabemos, né? Nenhum governo conseguiu ser 100% firme naquilo que diz. Por exemplo, o próprio capitalismo, que se diz um governo meritocrata, é que não é, né? Não é nem um pouco meritocrata. O que é meritocrata? Tipo, eu sou muito bom naquilo, então quer dizer que eu vou conseguir emprego naquilo. Não é, cara. Não é assim que o capitalismo funciona. Enfim, mas como chegou, agora vamos voltar no tempo para a gente ver um pouco de como foi fortificada a União Soviética, tá? Então ali em 1917, na região de Petrogrado, na Rússia, ainda existia uma monarquia, né? Um czar, né? Um czar russo. Só que conflitos internos e revoltas, e eles conseguiram destituir, na verdade, o czar. Né? E graças à coalizão dos partidos, à unificação dos vários partidos e de várias forças políticas, eles instituíram um governo. Só que esse governo ainda assim não foi forte o suficiente para manter unida as classes. Então, depois de várias lutas políticas, conflitos morais, finalmente conseguiu ali a partir de, deixa eu pegar aqui até o exemplo mais claro aqui no livro de vocês, página 61, se vocês quiserem ver, tá? A partir com o tempo, formou-se o Partido Socialista Bolchevique, né? Que é pela ação principalmente de um cara chamado Lenin, certo? Vai ter o Trotsky também, mas principalmente a liderança ali do Lenin, certo? Vocês vão ver. Então, em 1922 se funda, de fato, a União Socialista Soviética, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Importante ressaltar isso daqui, tá? Mas por que a União Soviética caiu, cara? Ah, não, é porque o socialismo, ele tem que cair, ele é ruim e não sei o que. Basicamente uma jogada errada. Jogaram errado, perderam, como qualquer um. Durante a Guerra Fria, né, precisamos ressaltar isso, que durante ali, a Segunda Guerra, não sei nem se eu falei disso durante esse vídeo, talvez eu esteja como eu poderia dizer... Enfim, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados ganharam. Então, de certa forma, todo mundo ganhou alguma coisa. De um lado, os Estados Unidos ficou com uma fatia, do outro lado, a Rússia, que era a União Soviética, ficou com outra. Então, durante ali o término da Segunda Guerra Mundial, houve uma imposição política para todos os países ali, daquele lado do leste europeu,
aderirem ao socialismo. Então a Rússia meio que impôs ali, a União Soviética meio que impôs, vocês vão ter que entrar. Com exceção da Iugoslávia, eu acho, e quem foi a outra foi... Ah, cara, eu não vou lembrar agora. Enfim, eu não vou lembrar, mas que... Eu digo do final da aula, tá? Porque com certeza eu vou lembrar. Então esses dois países eles foram os únicos que aceitaram de boas, mas o resto ainda quis brigar, mas acabou aceitando. Enfim. Então só para que vocês lembrem, a Albânia, lembrei. Então só para que vocês saibam ali depois, né? Droga, me perdi. Lembrei. Bom, só para lembrar assim, o que vocês têm que saber? Na verdade, a União Soviética perdeu porque não soube investir, em outras palavras. Investiram muito na sua indústria bélica, né, sua bélico-militar. Isso sobrepôs muito os ganhos para tecnologia e bens de consumo. Então, tipo assim, você é comerciante, você sabe, você tem que saber onde investir. Então, eles não faziam eletrodomésticos de qualidade, nem comida de qualidade. Então, eles importavam muito, tem que trazer muito para dentro. Então, é aquela coisa. Se você está gastando mais do que você está arrecadando, sua situação vai ficar complicada, né? Então a agricultura já era de baixa produtividade nessa época, não é como agora que os países têm, recebem pouco, mas a economia agrária é mais forte, certo? Então aí acabou que, graças aos N conflitos e também essa questão financeira, essa, essa como eu poderia dizer, infusão de dinheiro muito mais em capital bélico e armamentista, deixando de lado os bens de consumo e a tecnologia, mais a baixa produtividade de agricultura e também, na verdade, isso tudo fomentou a queda da União Soviética. Inclusive é bom vocês saberem isso porque tem uma questão aqui no na atividade da página 66 que vai pedir exatamente isso, tá bom? Tá. Então, na segunda metade da década de 80, os países começaram a abrir portos, abrir a economia muito mais, se capitalizar muito mais. E depois a gente vai ter a formação ali da CES, que é a Comunidade de Estados Independentes, chefiado por quem? Pela Rússia. A gente falou na última aula sobre isso, tá? Então, tipo assim, isso foi para quê? Para facilitar a transição, na verdade, para um método mais capitalista de arrecadar lucros, né? Então ali em 2009 a Geórgia sai, são 15 países, então para que vocês saibam, em 2009 a Geórgia saiu e ainda há muito conflito sobre isso, né? Especialmente graças à Rússia, né? Eu falei para vocês lá que a Rússia tem jazidas e gasodutos, então ela tem uma influência muito grande na União Europeia, e a Rússia também como é a Rússia do Putin, o Putin é meio explosivo, né? E ele sabe fazer o nacionalismo russo ficar suflado, vamos dizer. Então, assim, graças a isso, a Rússia de vez em quando ela invade alguns países, como na região da Chechênia e como eu falei dos outros conflitos que se teve, né? Então a aula de hoje é basicamente isso. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 66, exercícios de 1 ao 4, eu sou bonzinho, tá? Com o vídeo, acho que dá pra vocês fazerem de boas as questões. Tranquilo, dá tranquilo pra fazer, de 1 a 4, tá? É só isso mesmo. Valeu, galerinha. Tchau pra vocês. E é isso. Valeu!